Bom, irmãos, então vamos começar aqui a pregação do dia de hoje, o estudo. Os irmãos lembram onde a gente parou na semana passada? Graça e paz, é isso aí. Isso mesmo. A gente viu que Paulo, ele estava cumprimentando os destinatários da carta, desejando a eles graça e paz. Isso está no versículo 3 de 1 Coríntios 1. Ali é dito o seguinte, olha, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então ele deseja aqui que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com os destinatários da carta. E eu mencionei para vocês que a gente muitas vezes passa isso aqui como se fosse um cumprimento cordial simplesmente, e nós esquecemos do real sentido dessas palavras e da importância dessas palavras, porque a gente viu que tanto em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 2 de João e Apocalipse. Todos esses livros do Novo Testamento têm esse cumprimento de graça e paz. Então, olha só, é algo importante. Não vamos passar por isso como se fosse algo simplesmente cordial, simplesmente supérfluo. Não, é muito importante, porque sempre o autor das epístolas aqui, repetindo e repetindo, desejando graça e paz para aquelas pessoas. Nós estudamos o que é graça, né? O que é graça, irmãos? Tinha uma expressãozinha para resumir o que era graça. O que é graça, vocês lembram? Isso aí, um favor imerecido que a gente recebe. E aí nós vimos alguns textos a respeito da graça de Deus, o que é graça. Agora, nós vamos ver um pouco do que é paz. O que é paz, né? Mas, antes de falar o que é paz, e como que a gente obtém essa paz, eu quero dizer também para vocês o seguinte: sabem quem mais fazia esse cumprimento de desejar paz? Jesus. Não? Mas o que eu quis dizer é justamente o que o irmão Almir falou. Jesus ressurreto encontrava com os discípulos e desejava a eles paz. Olha só. Vamos abrir aqui em João capítulo 20. Vamos abrir em João capítulo 20. João capítulo 20, versículos 19 a 21. João capítulo 20, versículos de 19 a 21. Cada um lê um versículo, pode ser? Eu vou ler o 19 aqui, olha. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. E se lhes pôs Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Obrigado. Olha só, Jesus falou 2 vezes, inclusive, né? Ele chega e ele cumprimenta eles falando assim, que a paz esteja com vocês. E aí, logo na sequência, ele fala de novo, que a paz esteja com vocês. Se nós pegarmos, eu vou ler aqui de forma rápida, João capítulo 20, versículo 26, nós vemos que ali é dito, olha, passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E em Lucas 24, 36, fala assim: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Então, irmãos, a gente vê que o próprio Jesus ressurreto, ele
cumprimentava os seus discípulos com essa expressão, desejando a paz de Deus. Agora vamos pensar uma coisa, por que eu preciso da paz? Se eu fosse perguntar assim, qual que é o contrário? Se a gente pensar, o que é o contrário de estar em paz? É o quê? O caos, a guerra. Às vezes a gente pensa assim, não, um país está em guerra. O que eles precisam? Precisam de paz, porque está tudo caótico lá naquele lugar. Então, eles têm uma inimizade, eles precisam de pacificação, eles precisam de restauração do relacionamento, eles precisam do quê? De reconciliação. Então, nós precisamos entender que os seres humanos, eles estão num ambiente bélico, caótico com Deus. E eles precisam da reconciliação com Deus. Eles precisam que a inimizade que existe entre os homens e Deus em razão do pecado, ela seja restaurada, ela seja apagada, para que haja um relacionamento sadio aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 5, vamos abrir em Romanos, capítulo 5? Romanos, capítulo 5, alguém pode ler, por favor? São 2 versículos, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Obrigado. Olha só. E essas expressões aqui, elas se repetem nas Escrituras, tá? Da mesma forma como paz, desejo de paz, se repete nas Escrituras, a ideia aqui de reconciliação e de inimizade que o ser humano tem com Deus, também se repete nas Escrituras. Olha só, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus. Isso é um passo inicial para a nossa salvação e até mesmo para a nossa evangelização. Nós vamos ensinar para a pessoa que ela precisa ser salva, ela precisa entender, eu vou ser salvo do quê? E por que eu preciso ser salvo? A pessoa, muitas vezes, ela não tem essa noção de que ela está em inimizade com Deus. Ela não tem. E muitas vezes isso deriva do fato de que Deus é como se fosse um amuleto para muitas pessoas. É aquele a quem eu peço tudo que eu quero, tudo que eu preciso, que Ele vai me dar. Por causa daquela ideia comum, cultural, como se, não, Deus é pai de todo mundo, então Deus vai cuidar de mim, Deus vai fazer o que eu preciso, o que eu quero. E a pessoa ainda não entendeu que, primeiro, ela precisa restaurar o relacionamento dela com o Senhor. Ela não entendeu que ela tem um muro de inimizade ainda, que precisa ser derrubado pela fé em Cristo. E aí ela vai ter acesso ao Pai. Aí ela vai ser adotada para fazer parte da família de Deus. Então, quando nós vamos evangelizar, nós precisamos ensinar para as pessoas que elas precisam dessa paz. Muitas vezes a pessoa entende, ela acha que ela já tem algo do tipo, que ela já tem esse acesso, essa amizade, né? Ela trata Deus muitas vezes como um amuleto que vai fazer o que ela quer. Então, olha só, quando nós vamos evangelizar, é um ponto importante para nós tocarmos para as pessoas, que ela precisa ser salva porque a Bíblia ensina que com o nosso pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. E que isso serve tanto para quem ainda não precisa ouvir do Evangelho, quanto para nós, que nos encaixamos nisso aqui em Romanos 5. Olha, quando inimigos, nós também fomos inimigos. Aí nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, a reconciliação com Deus ocorre por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Se a gente abrir aqui também em Efésios, capítulo 2,
Vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18. Efésios, eu leio, tá? É um texto um pouco maior, pode deixar que eu leio. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18. Esperar os irmãos abrirem. Diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Olha só, quem é a nossa paz? Jesus é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. De novo as palavras, olha, reconciliar, paz, essa inimizade que existe com Deus. E aqui está ensinando o quê? Que Deus, através do seu Filho, da morte e ressurreição do seu Filho, Ele pega tanto os gentios quanto os judeus e une eles em um só povo. Então, Deus nos oferece a paz, nós precisamos da paz, nós não podemos partir do pressuposto que nós temos. Isso é muito importante quando a gente vai falar, evangelizar, explicar para a pessoa por que ela precisa ser salva, por que ela precisa de Jesus. Porque senão a pessoa vai ouvir a evangelização, muitas vezes, querendo o quê? Querendo que Deus seja o amuleto dela. O amuleto para fazer o que ela deseja, o que ela quer. Vamos agora também ler 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olha só, Paulo falando, olha, em nome de Cristo eu peço que vocês se reconciliem com Deus. Quando nós levamos a palavra de Jesus para as pessoas, nós estamos fazendo um chamado, um ministério da reconciliação. É um chamado à reconciliação. Reconcilie-se com Deus. Faça com que essa inimizade seja rompida. Ele entregou o próprio Filho dele para que você possa ter acesso a Ele, para que você possa fazer parte da família dele. Então, nós precisamos entender que nós necessitamos dessa reconciliação. E nós precisamos dessa paz. Não existe paz com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não existe paz com Deus. O ser humano não vai estar em paz com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ele vai procurar diversos caminhos, ele vai procurar diversas religiosidades, ele vai procurar a busca de bens materiais, ele vai, às vezes, se a vida dele está se dando bem assim no trabalho, por exemplo, ele vai achar que não, eu estou me dando bem porque Deus está me abençoando. E na verdade ele não tem nenhum relacionamento com Deus, porque não se mede espiritualidade por bens materiais, não se mede espiritualidade por estabilidade familiar, por amizade simplesmente. A reconciliação se dá única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Alguém pode ler, por favor, Tiago 4:4? Fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que
Obrigado. Aqui mais uma vez nos lembrando da inimizade com Deus, né? Nós vivemos nessa relação de inimizade com Deus se nós não nos reconciliamos com Ele por meio de Jesus. Gente, pensa, Deus deu o próprio Filho dele para que você possa se reconciliar com Ele. Olha isso. Olha o sacrifício que Ele fez. Para que a humanidade possa se reconciliar com Ele, Ele entregou o próprio Filho. É o que a gente fala, né? O amor incondicional de Deus. Incondicional. Ele deu aquele que é puro para purificar aqueles que são impuros. Ele nos amou antes mesmo de nós o amarmos. Ele fez sem que nós merecêssemos. Então, é o justo pelos injustos. Se nós abrirmos aqui em Romanos 8, de 5 a 8, Romanos 8, de 5 a 8, diz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é o quê? É vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim, mais uma vez, né, se repetindo aqui expressões como inimizade, como paz. Então, a gente vê que é recorrente nas Escrituras o uso desses ensinos aqui sobre paz, inimizade, reconciliação. Então, não tem como nós pensarmos em compreender a mensagem do Evangelho se a gente não tiver em mente isso. Olha, Jesus ressurreto, a primeira coisa que ele vai e fala para os discípulos é que a paz esteja com vocês. E a gente vê aqui que essa paz só é possível porque Ele foi entregue na cruz e ressuscitou. Não é à toa que quando Ele vê os discípulos, Ele fala que a paz esteja com vocês. Porque Ele acabou, pouco antes, de reconciliar todos com Deus. Ele acabou de levar a paz a todos por causa da sua morte e ressurreição. Então, vamos frisar essas palavras. Às vezes é bom quando a gente estuda, a gente também frisa palavras-chave, né? Elas ajudam a gente, mesmo se a gente tem que explicar alguma coisa, ou se a gente vai fazer a revisão depois, palavras-chave são importantes. Então, aqui a gente pode selecionar, olha, paz, reconciliação e inimizade. Paz, reconciliação e inimizade. Com essas três palavras a gente pode criar o raciocínio. Legal. Então nós vimos que essa foi a mensagem de Jesus para os discípulos, o cumprimento. Nós vimos que nós precisamos dessa paz em razão da inimizade que existe entre nós e Deus. Agora, como nós temos acesso a essa paz? Legal. Como é que eu tenho acesso a ela? Como eu chego a essa paz? A gente pode ler Romanos 5, de 1 a 2 e concluir, entender como que nós temos acesso a essa paz. Alguém pode ler, por favor? Romanos 5, de 1 a 2. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé e a graça, pela qual estamos vivos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Obrigado. Então, olha só. Esse aqui é um versículo bom para a gente decorar, não é? Principalmente esse versículo 1, um versículo bom para decorar. É algo também que, não sei, às vezes a gente perde esse costume, né? Os mais antigos tinham bastante costume de decorar versículo. Tinha, né? E hoje em dia parece que a gente perde um pouco esse costume. Será que é porque o celular está muito fácil? É só pesquisar na hora?
Será que é por causa disso? E quando acabar a bateria do celular? E quando eu não tiver tempo de acessar o celular, como é que eu faço? Né? É bom decorar, sabe? É bom a gente gravar as principais verdades de Deus, a exaltação ao nome de Deus, o louvor a Ele nas Escrituras. Olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir esse versículo? Vocês podem repetir comigo essa verdade, que é linda? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Legal, aqui a gente viu algumas palavras legais. Justificar, fé, paz. Justificar, fé, paz. Primeira coisa, o que é justificar? É tornar justo. Então, se eu preciso ser justificado, é porque eu não sou justo. Eu preciso ser tornado justo. Eu preciso ser justificado porque eu não sou justo. Se eu fosse justo, eu não precisaria disso. Legal. E como? Através do que eu sou justificado? Através do que eu sou tornado justo? Nesse texto. A fé. Mediante a fé. Então, eu quero ser tornado justo. É como? Através da fé. E se eu for justificado, o que eu recebo? Paz. Olha só. É um caminho, não é? Então, olha, eu deposito minha fé, eu sou justificado e eu recebo a paz. E eu deposito minha fé, eu sou justificado e eu recebo a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui relaciona também a palavra graça, né, que é graça e paz. Então, é a fé, pessoal, que é o ponto inicial aqui. Se nós queremos nos reconciliar com Deus e receber todas essas bênçãos que foram aqui citadas, o ponto inicial disso é a fé. É a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que nele crê, que nós creiamos nele, né? Saibamos que ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que nós não vemos. E ela é o ponto inicial da reconciliação com Deus. Ela é o ponto inicial. Não existe. E é interessante, né? Porque a partir do momento em que a fé é o ponto inicial da restauração do relacionamento com Deus, nós apagamos tudo o que pode derivar das obras, não é? Porque é a sua fé, não é o que você faz. Simplesmente você reconhece a sua podridão, você reconhece a sua inferioridade, você reconhece que você não é capaz, você reconhece que não há justo nenhum sequer, e aí você deposita a fé nele, porque você quer a reconciliação que existe pelo nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí você recebe a justificação, ou seja, você é tornado justo, você recebe a justiça que está nele. E aí o seu escrito de dívida é fincado onde? Na cruz. Seu escrito de dívida é fincado lá na cruz, então está pago. Enquanto a justiça dele vai para você, você é tornado justo com a justiça dele. Tudo isso pela fé. E por ela nós temos acesso à graça de Deus, que é esse favor imerecido e que nos firma. Perfeito, irmãos. Então, a paz, ela está presente na vida do cristão. Ela tem que estar presente na vida do cristão. Por quê, inclusive? Porque ela compõe o fruto do Espírito. O irmão pregou do fruto do Espírito um tempo atrás. Eu gostei de uma coisa que o irmão fez, porque
Quando eu vejo pregação do fruto do Espírito, eu lembro todo mundo falando de mexerica, né? Todo mundo falando de mexerica. E eu gostei de uma coisa que o irmão fez, que se eu tinha ouvido, eu já tinha esquecido. Eu acho que eu não tinha ouvido. O senhor não parou em falar da mexerica. O senhor ainda falou o seguinte, o senhor abriu a mexerica, o senhor falou assim, ó, tá aqui, ó, para você usar, tá docinha, não lembro se falou tá docinha, e também para compartilhar com os outros. O fruto do Espírito, além de ser para você usar ele, você também tem ele para você compartilhar com os outros. Aí você tira os gomos e oferece para os outros. Compartilhe o fruto do Espírito. Essa segunda parte aí, eu não estava habituado a ouvir, né? E me edificou, foi muito, muito útil, foi muito bom para mim. E um dos gomos do fruto do Espírito é justamente a paz. Vamos abrir? Alguém pode ler Gálatas 5:22? Quem encontrar pode ler, tá? Obrigado. Olha só. Paz é um gomo do fruto do Espírito. Então, se você deposita sua fé em Deus e é justificado pelo nome de Jesus Cristo, você recebe esse fruto do qual que é composto da paz de Deus. A paz vem com a reconciliação, irmãos. E nós precisamos dela, ela é essencial, porque o cristão ele parte do pressuposto de que ele está em inimizade com Deus e ele precisa dessa reconciliação. E é algo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir que precisam se reconciliar, porque se elas ouvirem que elas precisam se reconciliar, elas vão ter que abandonar a vida delas, os amores delas, as paixões delas, que afrontam a santidade de Deus. E as pessoas não querem, porque elas querem um Deus amuleto. Elas não querem um Deus autônomo, independente, verdadeiro e soberano. As pessoas querem um Deus amuleto. Algo que está ali para eu usar sempre quando eu precisar. É uma cartinha na manga. Quando eu precisar de alguma coisa, não importa se é para satisfazer o meu pecado, mas está aqui. E nós entendemos que não. Nós entendemos que não. Nós entendemos que nós vivemos, né, nossas justiças são como trapos de imundícia. Olha, se nossas justiças, o que a gente acha que é justo, são como trapos de imundícia, imagine o que até nós mesmos repudiamos. Né? Então, olha só, o fruto do Espírito é composto pela paz, irmãos. Vem a paz com Ele. A paz vem com a salvação. A reconciliação com Deus vem com a salvação. E vai além, porque a paz com Deus, que é o primeiro passo, ela também leva a uma paz, um equilíbrio diário do cristão. Alguém lê Filipenses 4:7 para a gente? Alguém pode ler Filipenses 4:7? Obrigado, olha só. Que texto bonito. Mais um para decorar, hein? Mais um para decorar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como vocês recebem a paz de Deus quando depositam sua fé nele e são justificados, são convertidos? Essa paz, ela permeia a sua vida. E ela orbita sobre você, mesmo em meio à aflição e à dificuldade. Quantos aqui já passaram
situações de extrema aflição, dificuldade, tristeza, mas soberanamente, né, sobrenaturalmente, estava em paz. Estava em paz. Nossa, mas era um desastre. Mas eu estava em paz. Mas como? Olha, não tenta explicar. Sabe por que não adianta a gente tentar explicar? Porque a gente acabou de ler que ela excede todo o entendimento. Não adianta eu tentar entender. Ela excede, está muito além do entendimento. Não dá para racionalmente explicar. É algo que é do nosso relacionamento com Deus. É a certeza que, olha, meu Pai está cuidando disso. Ele é soberano. Eu não sei o propósito dele para isso, eu não preciso entender. Eu sei que nenhum fio cai da minha cabeça sem ele deixar. Então, se nenhum fio cai da minha cabeça sem ele deixar, se nenhuma pombinha vai ter problema sem ele deixar, com certeza isso aqui que é muito maior e que traz aflição, também está nas mãos dele. E ele tem um propósito para isso. Então eu posso descansar, eu posso ter paz. Eu posso ter paz dentro da cova dos leões. Eu posso. Porque se ele quiser que o leão abra a boca, tudo bem, ele seja glorificado nisso. Se ele quiser que o leão feche a boca, tudo bem também, que ele seja glorificado nisso. Então, essa paz com Deus, ela começa com a restauração do nosso relacionamento com Ele, mas ela se irradia em todos os campos da nossa vida. E ela nos dá essa serenidade, essa tranquilidade, essa convicção de que Ele está no controle e que mesmo os momentos mais difíceis são obras das mãos dEle, na sua soberania. Alguém, por favor, pode ler agora 2 Tessalonicenses 3,16? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, os dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos nós. Obrigado. Olha aqui, ó, desejando, olha, o Senhor da paz. Nosso Deus é o Senhor da paz. Então, Ele é o Senhor da paz, Ele pode nos dar. A paz está com Ele para que Ele nos dê. Sempre e de todas as maneiras. E que nós possamos nos deleitar com esse fruto, com essa composição aí do fruto do Espírito. Aqui também, por fim, em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Alguém pode ler, por favor? Obrigado. Obrigado. Então, olha, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Vocês foram chamados para a paz, irmãos. Vocês foram chamados, vocês têm o chamado da reconciliação, o ministério da reconciliação, para que nós possamos fazer parte de um só povo, tanto judeus quanto gentios, e ter restaurado o nosso relacionamento com Ele. Porque o escrito de dívida já foi fincado na cruz, nós não precisamos mais nos preocupar com Ele. Porque Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, irmãos, nosso coração, dentro dele pode orbitar essa paz com Deus. Essa paz, essa tranquilidade, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio ao caos que o Wei comentou. O caos. Não importa se está caótico. Não importa. Meu Deus está no controle. E eu tenho a quem clamar. Eu não clamo para o vazio. Eu não suplico para o vazio. Eu sei que tem alguém ali para me ouvir, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Certo? Então, irmãos, essas expressões aí, graça e paz, elas nos remetem a verdades primárias aqui da salvação em Cristo. Verdades primárias. É muito importante a gente sempre ter isso em mente, né? E quando nós desejamos graça e paz, nós podemos nos lembrar dessas verdades.
e poder abençoar pessoas com isso, compartilhando, igual o irmão tinha comentado, né? Compartilhando com o fruto do Espírito, dando a alegria, dando a paz, dando a benignidade e etc. Compartilhando com as pessoas isso, tá?